Tudo bem? Eu sou o Fernando e hoje eu vou te ensinar a usar a flatlist. Então, como é que a gente vai usar a flatlist, né? Como é que a gente faz para usar ela assim no nosso projeto em React Native, né? Primeiro é bom a gente lembrar para que a flatlist serve. E ela é feita para renderizar uma lista de componentes. Então, sempre quando você tem mais de um componente, às vezes 20, 30, não sei, não importa. E você precisa renderizar eles na tela, como uma lista, por exemplo, horizontal ou vertical, você vai usar a flatlist. Ela é perfeita para isso, né? E a gente segue 3 passos, basicamente, para a gente conseguir renderizar uma flatlist. A gente vai primeiro importar, depois a gente declara e, por fim, a gente configura ela sai funcionando no nosso aplicativo. Então, o primeiro passo é importar. Então, no topo do seu arquivo, no seu documento, você vai escrever. Depois, você vai usar a tag dela, passando as propriedades adequadas, né? Como Data, Key Extractor e Render Item. Agora eu vou comentar um pouquinho dessas 3 propriedades com você, que elas são muito importantes na flatlist, sendo que 2 delas são essenciais, tá? Então a primeira é o Data. Data você vai passar uma lista com os dados. Então ali dentro dessa propriedade você vai colocar uma lista, ou uma referência para uma lista. Normalmente uma referência, né? Você não vai escrever a lista em si ali dentro. Você vai usar o Render Item. O Render Item ele vai receber uma função e ele vai retornar o componente a ser renderizado. Então se eu tiver, por exemplo, uma lista de cards, eu vou retornar o card. Então o Key Extractor ele é uma função que retorna uma chave para ser usada na indexação dos itens na lista. É a forma que o flatlist consegue indexar, né, e diferenciar os elementos que você está passando na sua lista. Por padrão, ele recebe o valor item.key. Isso vai ficar mais claro quando eu der um exemplo, mas a gente pode utilizar outro valor como chave e eu vou mostrar isso também em detalhes. Então, sem mais delongas, bora para o código, vamos botar a mão na massa e ver como é que isso funciona. Beleza, então vamos colocar nossa mão no código aqui. Aqui eu preparei um projetinho do Expo super simples, que não tem mais do que um arquivo aqui. E esse arquivo, ó, deixa eu mostrar para vocês, está mostrando essa tela aqui, ó. Então essa é a minha flatlist. É só uma tela branca com um texto para eu poder mostrar para você a flatlist. Então vamos usar ela aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, importar ela do React Native, certo? Então eu vou lá, flatlist from React Native. Depois eu vou declarar ela. Então, eu passo flatlist aqui dentro do meu código. E aí eu vou colocar as 2 propriedades que ela precisa. O primeiro é data. Data, lembra lá, vai receber uma lista. Então, eu vou criar uma lista aqui, ó. Abre colchetes, 1, 2, 3, por exemplo. Vou colocar 3 elementos. E aí, olha que interessante, eu vou passar o meu render item. Meu render item vai ser uma propriedade que vai receber uma função. Então, eu escrevo lá uma arrow function. Dentro dessa arrow function, eu retorno o quê? Um elemento que eu quiser. Por exemplo, um texto. Vou colocar aqui. Esse é o meu item. Quando eu salvo, olha lá. Você já vê na tela aí que aparecem 3 itens, né? Por quê? Ele aparece 3 itens porque eu tenho 3 elementos nessa lista. Se eu aumentar, por exemplo, 4, 5, 6, você vê que ele já vai para 6. Ou 7. Ele aumenta mais um lá, ó. Então, para cada elemento, né? Na lista que você passar, ele vai renderizar um item. Então, olha que interessante. Normalmente, no aplicativo, você não vai querer fazer desse jeito que eu estou fazendo aqui. Normalmente, você vai ter, por exemplo, uma lista de usuários, uma lista de fotos, uma lista de alguma coisa, né? Normalmente, você tem o quê? Uma lista de objetos. Então, eu vou criar aqui em cima uma lista de objetos. Ó. Objeto 1, objeto 2, objeto 3. Por exemplo, dentro dessa lista, eu posso ter o nome do meu usuário. Pode ser o João, a idade dele, que é 21. E por enquanto tá bom. Deixa só nome e idade. Aí você vai ter mais usuários. Você pode ter a Paloma, o Henrique, o Baiano e vários usuários, né? Você tem ali 5 usuários que eu criei, mas você vai ter mais. E eu quero usar isso aqui, eu quero usar essa informação e renderizar na minha tela. Como é que eu faço? Primeiro, no seu users, em vez de você passar o data, você vai lá e vai passar users. Então eu vou apagar essa lista aqui e vou passar minha referência para essa lista. Tenho meus 5 itens. Agora, como é que eu escrevo o nome, por exemplo, a idade aqui no meu componente, né? O que eu faço? Primeira coisa que eu vou fazer é pegar um parâmetro aqui, que eu vou chamar de obj, no meu render item. E aí, para eu acessar o valor de cada elemento no meu array, eu vou fazer o seguinte, ó. E escrever no meu item, eu vou colocar entre chaves, eu coloco obj. Dentro de obj, eu acesso a propriedade item.
e dentro da propriedade item eu tenho todos os valores do meu elemento, como age e name. Então eu vou passar aqui name. Quando eu salvo isso, você vê lá que aparece, ó, João, Paloma, Henrique, Baiano e Jefferson. Certo? Se eu escrevo .age, por exemplo, eu vou estar acessando a propriedade idade. Aqui não é tão bonito, não é tão elegante você escrever o objeto direto. O que você pode fazer, ó, é desestruturar o item em si. Então agora eu posso me referenciar ao item direto, ó. Posso apagar o obj e pronto, muito mais elegante. Outra coisa, durante o desenvolvimento, normalmente você não vai renderizar algo aqui, ó. É mais interessante que você crie um componente para retornar. Então, o que eu vou fazer? Aqui em cima, ó, eu vou criar uma nova função. Eu vou chamar function user. Então, eu estou criando o componente de usuário. E aqui eu vou retornar um elemento. Vou retornar algo bem simples. Vou retornar só um texto, por exemplo. Eu vou escrever: este é o meu usuário. Este é o meu usuário. Beleza, então aqui eu criei um componente. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar ele aqui para renderizar. Então, em vez de eu escrever text, item, age, aqui, ó, eu vou apagar tudo isso aqui. Então, eu posso apagar. Apago ali os colchetes. E aqui, olha que interessante, eu posso já usar o componente que eu criei. Então, aqui, ó, user. Quando eu salvo isso na tela, você vê lá, ó, este é o meu usuário 5 vezes. Agora, imagina que eu preciso escrever o nome do usuário aqui dentro. Como é que eu faço, né? Para eu passar essa informação, eu vou usar uma propriedade. Então, eu vou criar uma propriedade chamada username. E aqui eu crio essa propriedade, fui eu que inventei ela. E eu passo o valor do item.name para ela. Agora, o que eu preciso fazer? Ainda não vai funcionar. Eu preciso referenciar esse username aqui no meu componente. O que eu faço? Eu desestruturo no parâmetro, então eu escrevo username, pronto. Agora eu já tenho acesso dentro do meu componente a essa propriedade. E aqui eu vou lá, em vez de escrever isso, eu vou lá e vou escrever username. Pronto. Quando eu salvar isso aqui, você vê que volta a ter João, Paloma, Henrique, Baiano. O que está acontecendo aqui é, para cada item novo, eu estou renderizando um componente username e passando a propriedade item.name. Beleza? Então, assim, aqui é um exemplo super simples. Eu vou te dar mais uma dica. A flatlist, ela tem uma propriedade chamada horizontal. Quando eu escrevo horizontal, ele torna a flatlist horizontal. Tudo bem que está muito apertado ali, eu vou dar uns espaços para você ver melhor. Olha que legal. Então eu tenho João, Paloma, Henrique, Baiano. Se eu tiver vários usuários, imagine que eu tenho vários usuários e não cabe na tela. A flatlist, por padrão, ela permite com que eu scrolle de um lado para o outro. Beleza? Fechou. Então aqui, ó, a gente já entendeu como é que funciona a flatlist no geral. Uma coisa que eu ainda preciso ensinar a vocês é o Key Extractor. Para que serve essa propriedade Key Extractor? Por padrão, a flatlist, ela vai olhar para os seus itens e ela vai pegar uma propriedade chamada Key e passar uma chave única. Por exemplo, JKLIO. Essa é a chave do username João, por exemplo. E aí eu poderia ter mais usuários com mais chaves. Eu tenho vários usuários, todos eles têm essa chave aqui. Essa chave ela tem que ser única. E ela não pode ser mutável, ela tem que ser algo fixo. Por quê? Porque é o que o flatlist vai usar para manter um controle sobre que item é que item. Entendeu? Dessa forma ele consegue também criar um cache e renderizar mais rápido. Então é sempre importante você ter um identificador único para cada elemento no seu array. Por padrão, se você tiver uma key aqui dentro, você não precisa passar o Key Extractor. Você simplesmente apaga aqui e está funcionando maravilha. Agora imagina que eu não tenho key aqui. Por exemplo, a minha lista de objetos, eu tenho uma propriedade chamada ID. E esse ID sim é único, sei lá. É várias letras assim, um monte de letra estranha. Por exemplo, eu tenho um ID que é várias letras que identificam o meu usuário. Como é que eu faço então para falar para o flatlist? Ei, flatlist, eu quero que você use como chave o meu ID. Para isso a gente usa a propriedade Key Extractor. Então a propriedade Key Extractor ela vai receber uma função. Então aqui está escrita função. E para cada item dentro do meu array, eu posso pegar o item.id. Então quando eu escrevo isso aqui, eu estou falando assim, olha, o que eu preciso? Eu preciso pegar o item.id do meu users. Então, nesse caso aqui, ó, eu não preciso nem escrever isso aqui, ó. Eu não preciso nem dessas chaves. E ele já vai estar retornando para mim o seguinte, ele vai falar assim, ó, eu quero que você use como chave o item.id. Simples assim. Como eu estou numa linha só e eu tenho um parâmetro só, eu não preciso nem desse parênteses. Então, eu posso escrever simplesmente assim, ó, item e item.id. Posso aqui duplicar os meus usuários que está funcionando bala. Beleza?
Então fica a minha dica aqui, essa é a Flatlist, é um componente super fácil de usar, dá para você fazer vários tipos de lista, vários aplicativos diferentes. Se você quiser, por exemplo, colocar uma lista de fotos, como o Instagram faz, ou uma lista de tweets, como o Twitter faz, você consegue usando a Flatlist. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de poder te ajudar. E caso você queira fazer parte da nossa comunidade, link também nos comentários, React Native Brasil. Eu te espero lá, beleza? Até a próxima, um abraço.